Oi pessoal, mais um podcast Canaltech no ar, e a Samsung acaba de apresentar uma nova geração de celulares dobráveis e reforça uma aposta que começou há 7 anos com o primeiro Galaxy Fold. De lá para cá, muita coisa mudou. Os aparelhos ficaram mais finos e resistentes, ganharam novos formatos e agora tentam conquistar um público que vai muito além dos apaixonados por tecnologia. Mas o que ainda impede os dobráveis de chegarem a mais pessoas? E será que esse formato pode, de fato, se tornar tão comum quanto os smartphones tradicionais? É sobre o presente e o futuro dos celulares dobráveis da Samsung que a gente fala no episódio de hoje. Você também vai conferir. Google Maps ganha IA para pedir comida, carros voadores vão ganhar seu próprio controle de tráfego e o WhatsApp prepara papéis de parede animados. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio Best 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Bora entrar no tema do episódio? Você confere agora a entrevista com o repórter Bruno Bertonzin. Fala pessoal do podcast Canaltech, eu estou aqui com o Renato Citrini, que é gerente sênior de produtos da Samsung, para conversar sobre os novos lançamentos da Samsung no mercado brasileiro, que incluem os novos dobráveis e também os novos smartwatches da Samsung. Renato, como sempre, muito prazer conversar com você. Há alguns anos os dobráveis eram vistos como uma tecnologia para entusiastas. O que mudou para que eles passassem a ocupar um espaço mais relevante no mercado? Obrigado, primeiro, pela oportunidade de poder conversar aqui com vocês. É sempre importante a gente poder ter esse canal aberto para bater papo sobre tecnologia. E eu acho que a gente está num momento cada vez mais interessante no mundo dos dobráveis. A gente tem aí, a Samsung lançou os primeiros celulares há 7 anos, 2019 lançamos o primeiro Fold, ele nem era Z, ele era Fold. E realmente impressionou o mercado, né? Foi o primeiro dobrável que foi lançado no mundo e desde lá ele vem evoluindo em termos de design, em termos de capacidade, tamanhos de tela, etc. No ano passado, quando a gente traz o Fold 7, ele começa a ter uma espessura comparável ao do celular em barra. Então, muito dos bloqueios, vamos chamar assim, ou dos obstáculos para as pessoas adotarem, assim, é muito grande, quando ele está dobrado, ele fica muito espesso, né? E aí com o Fold 7 a gente quebrou isso totalmente, né? Ele tem uma espessura comparável a um celular convencional em barra, e a gente vem evoluindo, né? Quando a gente traz um Fold 8 Ultra agora ainda mais fino, né, do que o anterior, a gente traz um Flip mais fino também, mais leve, a gente vem quebrando essa barreira do tamanho físico que as pessoas, né, talvez não atraíssem tanto, mas o que a gente tem agora as pessoas estão entendendo cada vez mais a versatilidade, né, de você usar um celular, seja numa linha flip, ele é pequenininho, mas eu abro e ele tem um tamanho de um celular normal, né, porque uma das barreiras é o tamanho físico do celular, ali o 6.8, 6.9 já é o tamanho máximo que uma mão consegue segurar com conforto. Como é que eu aumento isso? Dobro o celular no meio, e a gente vai para os dois Fold, né, o Fold 8 e o Fold 8 Ultra tem essa questão. Fechado, eles têm o tamanho do smartphone convencional e a hora que você abre tem uma tela ali do tamanho, né, comparável à tela de um tablet. Qual é o posicionamento, qual é a diferença de um Fold 8 Ultra e de um Fold 8 agora, né? O Fold 8 Ultra, para aquelas pessoas que querem produtividade máxima, ou seja, você tem uma tela ali que você vai ver com conforto, uma planilha, um texto, uma apresentação de PowerPoint. E o Fold 8, para quem gosta muito de consumir conteúdo. A gente levantou dados, as pessoas passam muito tempo consumindo conteúdo. Como é que a gente otimiza? Então a gente traz uma proporção que vai encaixar melhor os diferentes tipos de conteúdo, né? Seja vídeo, seja um jogo, seja um e-book, seja uma revista, né? E atender essa demanda dessas pessoas. Então, abrindo mais esse portfólio, né, trazendo 3 elementos, né, 3 dispositivos diferentes, a gente entende que a gente alcança um público maior,
né, quem achava o Flip muito pequenininho e quem achava o Fold muito grande, agora tem uma versão intermediária para atender essas pessoas. E também com o tempo as pessoas vão entendendo, essa história de um vidro que é flexível, mas isso aí não vai quebrar, como é que é? E a gente tem, né, uma série de testes ali que mostra, a gente testa e certifica que ele pode abrir e fechar 200 mil vezes, isso dá 100 vezes por dia durante 5 anos, então é mais que o suficiente. Então as pessoas vão aprendendo, vão conhecendo e aí vão se encantando e adotando a tecnologia, né, do celular dobrável para ser o seu smartphone da vez. Bacana. E eu tenho aqui 2 perguntas que eu coloquei separadas, mas eu acho que acaba juntando um pouco mais. Que assim, a Samsung ela hoje é a maior referência em celulares dobráveis no mundo, né? Eu diria no Brasil, mas talvez no mundo também. Mas nos últimos anos surgiram muitos concorrentes, né? Então, a primeira parte da pergunta é se essa concorrência acelerou a inovação no segmento de dobráveis. E a segunda parte é quais são os diferenciais que a Samsung considera decisivos para preservar essa posição de liderança que tem no mercado brasileiro. Tá, eu acho que a gente mostrou aqui também nesse evento de lançamento o quanto a gente investe, né? Não é só uma questão de design, não é só uma questão de ter uma câmera com mais megapixel, né? A gente traz muita inovação também dos materiais que são utilizados e isso trazendo, né, um benefício que seja importante para o consumidor. Então, quando a gente pega e traz uma tela flexível que tem 2 camadas agora em titânio flexível, as pessoas vão coçar a cabeça e falar, como assim? Como assim? Um metal flexível, vai abrir e fechar. Isso traz mais, né, resistência física, traz mais durabilidade, faz com que a tela fique, né, super plana, extremamente plana, sem aquela dobra no meio que é comum, né, a gente pegar nos dobráveis mais anteriores. E o que a Samsung busca é o que a gente tem hoje e qual o próximo passo que o consumidor quer dar, o que o consumidor, né, precisa, que ele está demandando. Eu falei, no começo os dobráveis eram muito espessos. Poxa, como é que a gente traz, né? Qual é o limite de trazer ele mais fino? E ano após ano a gente lança o Flip 8 hoje é mais fino que o Flip 7, o Fold 8 é mais fino que o Fold 7. Então a gente tem essa evolução, né, constante para que, né, e o cenário competitivo é super saudável, né? Mas o nosso olho é como eu consigo melhorar a experiência, como eu consigo melhorar a vida do consumidor através de especificação, através de materiais, através de facilidades que ele vai ter no uso desse dobrável no dia a dia. Perfeito. E existe um perfil predominante de consumidor para esse segmento ou o público está se diversificando mais? Quais são os recursos que chamam mais atenção aqui no Brasil? Eu acho que a gente trazendo esse formato novo, a gente naturalmente vai diversificar o público, né? Como eu falei, o Fold, agora Fold Ultra, né? É para quem quer produtividade, para quem realmente usa o celular a todo momento para ajudar tanto no trabalho quanto no dia a dia. O Flip busca aquela pessoa, vamos chamar assim, mais descolada, que quer mostrar que é diferente, quer ter o celular pequenininho, né? Agora o Fold 8 traz esse meio campo de consumo de conteúdo. Naturalmente a gente vai atingir mais perfis de consumidor que vão adotar o dobrável como celular também. Tá, e agora partindo para falar especificamente sobre a nova geração, qual foi a principal preocupação da Samsung no desenvolvimento dos 3 novos dobráveis? Eu acho que trazer os 3 dobráveis com propostas certeiras para cada um deles, né? Fold Ultra para produtividade, Fold para consumo de conteúdo e Flip para design e ser um celular compacto, né? Para quem gosta mais da questão de design. Eu acho que não é ter produtos que se conflitam, não. Aqui a gente tem um portfólio que se complementa. Então eu tenho certeza que vai ter consumidor que vai se apaixonar pelo da produtividade, vai ter consumidor que vai se apaixonar pelo da portabilidade, de ser pequenininho, e vai ter consumidor que é o que a gente está vendo, né? A gente está lançando hoje, mas o Fold 8 com esse formato novo está trazendo muito feedback positivo, né? A gente acabou de também anunciar o resultado global 30% maior, né? A venda do dobrável em relação ao ano passado. A gente não tem, claro, resultado hoje no Brasil, mas a gente mostra, né? A gente mostrou aqui também no evento que de cada 10 celulares vendidos, né, dobráveis vendidos no Brasil, 8 são da Samsung, né? Então isso mostra que esses investimentos que a gente está fazendo em desenvolver o produto, pensando no consumidor, em que eu posso trazer de benefício para ele, tem dado, né, esse resultado realmente expressivo para a gente.
Legal. Essa próxima pergunta que eu separei aqui, você já meio que respondeu ela de forma natural anteriormente, mas eu vou reforçar mais para ficar mais claro para os nossos ouvintes, né? Nessa geração, a Samsung apostou em formatos mais segmentados, né? O Flip para quem é mais descolado, o Ultra para quem busca produtividade e o Fold comum para quem quer um celular principalmente para consumo de mídia ou livros, né? Então, o que motivou essa estratégia nesse ano? Eu acho que ver que a aceitação de um celular e o conhecimento de um celular dobrável, né? Quando a gente lançou lá em 2019, o celular dobrável causava um espanto, né? Uau, que isso? Como assim? E é vidro? Como assim vidro dobra, né? Agora já não tem mais esse espanto, porque as pessoas já estão acostumadas, já viram, né? E trazer essas diferentes segmentações faz com que a gente atinja, né, cada vez mais pessoas. Quem achava o Flip muito pequeno e o Fold muito grande, agora tem uma terceira opção. Perfeito. E o Flip continua apostando em um formato mais compacto, né? E o que explica a procura do consumidor por um celular com uma tela mais compacta em um mercado que a cada ano a gente vê um foco maior em telas maiores? Tem uma grande parte do público, né, que é super aficionado por tecnologia, mas tem pessoas que não são tão aficionadas por tecnologia e gostam do design, querem mostrar pelo celular que ela possui que ela é diferente. Então o Flip ele traz esse formato que é extremamente pequenininho, né, mas quando você abre, você tem uma tela de 6.9 polegadas, que é uma tela grande, né, não é uma tela de 8 quando você abre um Fold Ultra, né. Mas eu acho que tem muito disso, né? O limite físico de um celular na mão de uma pessoa é o 6.8, 6.9 polegadas. Como é que a gente consegue quebrar essa barreira física? Dobra ele no meio e aí ele tem uma versatilidade, tem uma usabilidade diferente. Tá. E para quem nunca usou um celular dobrável, qual é a maior mudança na experiência? Tanto com o Flip, seja com o Flip, com o Fold ou com o Fold Ultra? Eu acho que é você ter uma sensação ou, né, a realidade de um celular que é menor, mas na hora que você abre, ele tem ou o mesmo tamanho, no caso do Flip, de um celular convencional, ou você vai abrir e ele tem, né, o tamanho de um tablet. Eu acho que essa dualidade entre usar ele fechado, ele vai ter algumas funções, você quer uma tela maior, mais conforto, você vai usar ele aberto. Eu acho que a mudança de sair de um celular tradicional, né, formato tradicional de barra, que o dobrável proporciona é justamente essa. Poxa, eu posso usar de maneira diferente. Eu tenho uma solução que eu tenho um tablet que eu dobro no meio e coloco no bolso. Né? Então acho que essa barreira que o dobrável traz e consequentemente tem essas duas formas de você usar ou aberto ou fechado. No próprio Flip a gente anunciou aqui, né, novas funcionalidades na tela externa com ele fechado. Você consegue acessar agora qualquer aplicativo e usar ele na tela externa. Tudo bem, tá mais limitado ali, mas é o cara que gosta do celular pequenininho, quer uma tela grande, ele abre o Flip e ok. Né? Então trazer também mais funcionalidades para a tela externa faz com que as pessoas usufrutem mais dessa dualidade de ser o pequenininho fechado e o maior quando aberto. Legal. E essa é uma pergunta que eu não tenho adicionado aqui na lista, porque eu tava lendo sobre ela quando eu tava vindo pra cá pra evento. Pergunta surpresa. Pergunta surpresa pra mim também. Não, é mais simples. Vocês esperavam isso com base em notícia que saiu sobre pré-venda lá no exterior? Vocês esperavam que o Fold 8 vendesse mais na pré-venda do que o Fold 8 Ultra, ou chegou a ser uma surpresa? Na verdade, historicamente a gente vem crescendo, né, o volume ano após ano, a gente esperava já esse resultado, dos países que já começaram a vender, a gente já tem um resultado 30% maior. A gente não divulga nossa expectativa, nosso número para o Brasil, mas é claro que a tendência diz que o brasileiro aceita cada vez mais. O crescimento de 150% entre 2024 e 2026 que a gente teve aqui no Brasil realmente faz com que a nossa expectativa seja muito positiva em relação à aceitação e ao volume de unidades que a gente vai vender dos dobráveis. Legal. E agora partindo mais para uma conversa sobre tecnologia e engenharia, né, do desenvolvimento dos dobráveis, a dobradiça a gente viu que ela tem uma tecnologia nova, né, que promete ser mais resistente e durável, mas ela ainda segue como o maior desafio na construção de um dobrável? A dobradiça ela tem os desafios dela de resistir, né, esses movimentos de abrir e fechar. No ponto da dobradiça, onde você tem a questão da tela, que também vai formar a dobra ali, então dependendo da tecnologia, dependendo dos componentes, você tem uma
um tipo de formato que ele vai adotar, e é interessante que a gente tem desde do Fold do ano passado, o formato que quando a tela fecha, né, o smartphone fechado, a tela fica no formato de gota, ela não fica exatamente né, dobrada com um vinco forte, mas quando fechada ela fica no formato de gota, e isso faz com que né, também suavize né, essa questão do vinco na tela. Agora trocando né, o material, trazendo titânio para a tela, você deixa de ter aquela dobra marcando né, ali bem onde está a dobradiça, mas realmente a questão ali da dobradiça, e a gente tem certificação né, do Bureau Veritas, que é um órgão externo de certificação desses 200 mil movimentos de abertura e fechamento do Fold, para mostrar para as pessoas, tem um órgão externo que vai lá, faz os testes, certifica, então a gente trata isso com muito carinho, porque a gente sabe que a dobradiça é importante também que tenha resistência, que tenha durabilidade, assim como todos os outros componentes, mas a dobradiça é o que muda né, para um celular dobrável. Essa próxima pergunta eu acredito que não há uma resposta concreta, mas eu acredito também que a Samsung faz um acompanhamento com os clientes e com fãs sobre as expectativas, né? E a durabilidade nas últimas gerações, e até hoje a gente ainda vê alguns casos, era uma das maiores preocupações ao comprar um dobrável. A Samsung acredita que isso segue como uma das maiores preocupações do consumidor? Ao comprar um dobrável, no caso? A gente percebe sim que isso é uma das possíveis barreiras de adoção, por isso a gente trouxe até aqui né, no evento de hoje, a gente anunciou que você tem, né, na hora que você fecha o nosso seguro né, com o Samsung Care Plus, a gente está dando um reparo adicional, então para qualquer pessoa que tenha receio, mas eu sou meio atrapalhado, eu derrubo meu celular toda hora, não sei o que, está dando mais um reparo adicional né, por queda acidental, etc. Então a gente traz essas ferramentas para mostrar, cara, pode vir, a gente está dando garantia, a gente está dando seguro, a gente está dando reparos adicionais para as pessoas realmente tirarem né, da frente essa questão do receio na adoção da tecnologia dobrável. Tá. E nessa última geração, né, tanto com os dobráveis quanto com a linha S26, né, a Samsung tem falado menos da AI como uma novidade e mais como uma experiência integrada ao celular para o usuário, né? E como que isso aparece nos novos dobráveis? Eu acho que vamos fazer um exercício de futurologia aqui. Talvez daqui a 5, 10 anos a gente comente. Lembra lá que em 2026 a gente falava de AI, né? Sendo uma tecnologia nova, a gente vai chamar a atenção. Poxa, olha, você consegue fazer isso. Ele já vem embarcado com essa tecnologia. Você consegue usar a inteligência artificial de maneira fácil, prática. Mas talvez a AI vire, né, a inteligência artificial vire uma plataforma tão presente que a gente não precise mais rotular de AI, porque vai ser o normal, vai ser o que as pessoas entendem. Mas claro, é óbvio, passa a ser natural. No começo não, você vai anunciar, olha que diferença, dá pra fazer isso, isso, isso. Passa um certo tempo, as pessoas vão entender que assim, meio que dado, vai ter que ter. E talvez a gente precise, né, ou não necessite mais rotular ali, é AI para todo lado, as pessoas vão esperar isso e isso vai vir naturalmente embarcado nos smartphones. Que é um pouco do que o Google vem falando, o caminho que eles estão anunciando também das funcionalidades deles de automação. A gente tem em nossos modelos nos Estados Unidos, junto com o Google, essa função de automação mais presente, né? Então é de se esperar que comece a atingir né, essa função de automação em outros mercados. A automação é o seguinte, ele entende um contexto, imagina você está praticando uma atividade física, você correu na praia e você terminou sua atividade física e você fala, esse cara correu, tá cansado, tá calor e tem um quiosque que vende água de coco aí do lado. Ele vai e oferece. Assim, você quer um refresco, quer uma água de coco, e ele traz isso de maneira proativa. Isso já está nos nossos celulares e em outros países. Né, aqui no Brasil ainda não tem, depende né, de um acordo da gente, né, da Samsung com o Google, mas isso já acontece. Então essa proatividade, que a gente também mencionou aqui, proatividade do Samsung Health, trazendo né, o que você precisa fazer para melhorar a saúde do seu coração, para melhorar a sua atividade física, também vai começar a aparecer dentro do smartphone como sugestão de atividade, sugestão de coisas que você pode né, adotar através de uma inteligência artificial, trabalhando cada vez mais transparente, sem precisar rotular tanto de isso aqui é inteligência artificial. Legal. E essa nova geração estreou aí uma tecnologia de bateria que já era guardada há um tempo, né, que é de silício carbono. Então, com essa estreia nos dobráveis da Samsung, a gente pode esperar que os modelos em formato de barra também adotem uma bateria como essa no futuro?
A gente trouxe, né, anunciou aqui os primeiros celulares nossos que adotam o silício carbono, né, tem vantagem de você adotar essa tecnologia, você consegue acumular mais carga num espaço físico menor, quando ela é puramente de íons de lítio, né, é meio que, cara, a quantidade de carga depende do volume, para aumentar a quantidade de carga você tem que aumentar o volume da bateria, e aí você não quer sacrificar, por exemplo, o design, fazer um celular mais espesso só para ter mais bateria. E essa tecnologia, quando você aplica, né, o silício carbono, faz com que você tenha essa possibilidade de ter mais carga num volume menor, tá? Mas isso também traz outras consequências, a questão da durabilidade, da questão, né, da performance dessa bateria, como ela entrega energia. Então a gente adota nos celulares dobráveis agora essa tecnologia, e aí para o futuro a tendência é a gente começar a também adotar para outros modelos, mas não tem ainda o modelo X que a gente vai anunciar, vai ter por enquanto. Nos dobráveis a gente tem. Legal. E a gente falou agora há pouco sobre o crescimento na concorrência no mercado de dobráveis, né? E a gente vê que algumas alternativas aos dobráveis da Samsung chegam ao mercado brasileiro com um preço um pouco salgado. Então, o que a Samsung tem feito para frear o aumento dos preços dos dobráveis aqui no Brasil? A questão do preço para a gente é muito importante, né? A gente tem um cenário global aí na história, né, da demanda de memórias, né, com data centers concorrendo com memórias de maneira cada vez mais intensa, e isso tem um impacto no custo da memória. Mas não adianta tratar de uma maneira mais direta, né? Faz o repasse no custo e joga o preço do smartphone mais para cima. Eu continuo recebendo os mesmos reais no fim do mês, você continua recebendo os mesmos reais, o Brasil inteiro recebe os mesmos reais no fim do dia. Então, fazer um repasse seco, né, é não entender o que o consumidor quer. Da mesma forma que a gente falou de tecnologia, de materiais, né, o posicionamento de preço é importante. Então não adianta a gente jogar lá em cima e esperar que vai alcançar mais gente, independentemente do preço, né? Então, por a gente ter 2 fábricas no Brasil, toda a logística aqui no Brasil é em reais, as fábricas, o salário das pessoas no Brasil são em reais. O impacto da memória, do preço da memória, do custo da memória, ele existe, mas a gente tenta de diferentes formas suavizar ao máximo isso. Isso faz com que as nossas 2 fábricas tenham essa capacidade de produção. A gente produz os dobráveis aqui no Brasil também. A gente anunciou aqui uma série de parcerias com varejos, com as operadoras, né? E talvez nem seja muito claro isso para um consumidor, para uma pessoa, vamos chamar assim, normal, que não conhece esse mercado, mas quando a gente fala parceria com o varejo, parceria com as operadoras, é isso, é parceria mesmo, é ganha-ganha. A gente investe para atingir um determinado nível de preço para poder dar acesso a mais pessoas àquele modelo de celular. Então, com isso a gente quebra essas barreiras, faz parcelamento, trabalha no plano das operadoras, né? Como é que a gente otimiza a distribuição desses produtos, precisa estar em quais lojas são interessantes você ter, quais lojas não precisam ter. Então toda essa otimização faz com que a gente atinja, né, o ponto de preço que a gente acha adequado, e é claro que com 80%, né, do volume de celulares aqui do Brasil, a gente tem uma vantagem significativa em volume, né, em massa, para conseguir também atingir um custo menor para poder oferecer esses preços. Bacana. E existe alguma tecnologia que hoje é exclusiva nos celulares dobráveis que deve se tornar padrão em toda a indústria, ou pelo menos em toda a linha de celulares da Samsung? Talvez a tecnologia da tela que a gente anunciou hoje, trazendo, né, o titânio flexível, passe a ser, né, cada vez mais utilizada pela questão de trazer a tela mais flat, né, sem a marca da dobra, que é uma coisa também que as pessoas... mas fica parecendo um pouquinho... Cara, se você, pegando as gerações anteriores, se você procurar, você vai achar, mas no dia a dia você não enxerga a dobra. Agora não, agora com a família, né, Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra, a gente realmente tira esse problema, a dobra fica ali invisível, você não tem mais essa questão, mas... a adoção, né, de materiais diferentes, fazendo com que você quebre, né, essas objeções, vamos chamar assim, dos consumidores, acho que vai ser muito importante. Sim, perfeito. E agora, só para finalizar, uma pergunta mais de olho no futuro, Renato Citrini, como você enxerga a categoria de dobráveis daqui a 5 anos no Brasil? Uau! Vamos fazer um exercício, super exercício do futuro. A gente já falou da AI que vai, entre aspas, sumir, né, vai se tornar transparente. Mas eu entendo que vai haver um equilíbrio, uma acomodação entre... Hoje o crescimento do dobrável é muito maior do que, vamos chamar assim, o celular em formato barra, ele atingiu ali o seu patamar. E aí hoje vem crescendo, a gente mostrou aqui crescimento de 150% em 3 anos. As pessoas vêm adotando os dobráveis. É para todo mundo?
Não sei dizer, mas eu acho que em algum determinado momento vai ter um equilíbrio onde vai ter a oferta do telefone em formato, vamos chamar de convencional, e o dobrável vai também ser um convencional, vai ser um comum. E cada um vai ter ali sua participação. Vai ter gente que vai amar o dobrável e nunca mais vai trocar de formato, vai ter gente que vai permanecer no formato barra, né? Mas esse ponto de equilíbrio eu não teria coragem de chutar que eu vou errar. Se eu falar um ponto mais baixo, você vai cobrar no futuro, se eu falar um ponto mais alto, você vai cobrar no futuro, mas eu acho que a tendência é essa, a aceitação do dobrável crescer dentro, né, da participação ali do mercado e a gente atingir em determinado momento um patamar onde X% das pessoas gostam de telefone em formato barra e Y% gostam do telefone em formato dobrável. Perfeito, obrigado, Renato, pela participação. Valeu. Obrigado. E vamos agora para o giro de notícias. O Google Maps está ficando mais inteligente e agora pode até ajudar você a pedir comida. O Google começou a liberar no Brasil o Pergunte ao Maps, um recurso integrado à inteligência artificial Gemini. Na prática, você pode conversar com o aplicativo para encontrar restaurantes, descobrir eventos próximos, criar rotas personalizadas e até encaminhar pedidos de comida para entrega ou retirada. A IA também pode usar informações do Gmail para personalizar as respostas. Segundo o Google, essa é uma das maiores mudanças do Maps em mais de uma década. E se os carros voadores vão ocupar o céu das cidades, alguém vai precisar organizar esse trânsito, né? E a IVE, empresa do grupo Embraer, já está trabalhando nisso. A companhia desenvolve o Vector, um software para controlar o tráfego dos eVTOLs em baixa altitude e garantir a segurança quando houver muitas aeronaves voando ao mesmo tempo. No início, os veículos poderão compartilhar parte da infraestrutura usada por helicópteros. Enquanto isso, o eVTOL da IVE já passou de 500 voos de teste e a expectativa é começar as primeiras entregas em 2028. E as conversas do WhatsApp podem ficar mais animadas, literalmente. O aplicativo está desenvolvendo papéis de parede com movimento para os chats do Android. A ideia é oferecer animações lentas e discretas para não atrapalhar a leitura das mensagens. O WhatsApp também deve reorganizar os fundos em 3 categorias: destaque, com as opções animadas, Doodle, com os desenhos clássicos do app, e minimalista, com cores sólidas. Até a cor dos balões poderá se adaptar ao fundo escolhido. A novidade ainda está em desenvolvimento e não tem data para chegar aos usuários. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e contou com reportagens de André Magalhães, Bruno De Blasi e Viviane França. A trilha sonora do Guilherme Zomer, a edição de Natália Improta e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!